que nós possamos dar início a mais um dia do nosso estudo. Eu queria saber se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo e se está tudo ok. Vocês podem confirmar para mim, por favor? Muito bem, amigos. Com muita alegria a gente retoma o nosso segundo estudo da série em torno da obra Depois da Morte, do Leon Denis. E no dia de hoje a gente vai dar prosseguimento, dedicando um pouco de atenção a 2 capítulos, ao capítulo 2 e ao capítulo 3 da primeira parte. Eu gostaria de apontar algumas coisas antes de nós começarmos a tratar do tema do estudo, propriamente dito. Eu recebo aqui os carinhos de vocês, as mensagens, e eu não consigo respondê-las a tempo, enquanto nós estamos no estudo. Então não pensem que eu não leio as mensagens ou não estou vendo os boa noites, os carinhos. Eu fico muito feliz pela recepção que vocês têm tido com o nosso coração. Deus abençoe vocês por isso. Eu também me dei conta ao longo da semana que passou que muitas pessoas estavam acompanhando o estudo pelo Facebook e que também surgiram várias perguntas no Facebook. Só que nós temos um problema. Eu não uso o Facebook mais. Então, eu não vou conseguir responder as perguntas que vocês colocarem no Facebook. A gente vai precisar trabalhar, então, reduzindo um pouco os canais de perguntas ou de apontamentos. Eu gostaria que vocês que estão me assistindo pelo Facebook ou que estejam me assistindo pelo YouTube, que fizessem as suas colocações e as perguntas, quando for o caso, através do YouTube ou através do e-mail que eu deixei com vocês no fim do nosso último encontro. Se vocês não tiverem anotado o e-mail, hoje, no fim da nossa transmissão, eu faço novamente a divulgação do e-mail para vocês. A gente concentrando o canal de contato fica mais fácil, tá? Como eu não tenho Facebook, também não tenho muita pretensão de criar um Facebook para isso, eu acho que a melhor maneira é a gente limitar o canal através do qual teremos contato. Tudo certo? Que bom. Olha, eu espero que vocês estejam me ouvindo. Vocês não me deram um sinal aqui no chat. Iniciando o estudo de hoje, a gente precisa retomar um pouco do que o Denis está querendo fazer, o que ele está querendo apresentar para nós. A ideia dele é de reconstruir aquilo que nós vimos na última semana, chamado de doutrina secreta. E aí é importante a gente ter algumas coisas em mente. A doutrina secreta seria, no pensamento do Denis, aquilo que daria origem à religião, ou às religiões. Não seria uma religião específica. Seria o conjunto de sabedorias, de pensamentos, de reconhecimento da vida espiritual, de que dispõem os homens, desde que existem enquanto homens. E a gente viu no estudo passado que essa doutrina secreta é composta pela perspectiva evolutiva do sujeito, o reconhecimento da vida como um estágio transitório de evolução. Nós percebemos que ela também encara que a travessia do espírito nesse plano se marca pela descida à matéria, onde ele cria em proporções menores, e partindo daqui ele vai alcançar regiões muito elevadas a partir da vivência, da experiência em torno da sabedoria espiritual. No capítulo 1, o Denis vai fazer uma grande síntese desse pensamento. Agora, aqui no capítulo 2, ele vai, ou melhor, a partir do capítulo 2,
ele vai começar a apontar onde essas coisas estão aparecendo em diversas grandes tradições religiosas. Então vejam só, ele vai começar fazendo isso pela Índia. E aí ele não está falando de uma tradição específica, ele vai abordar duas escolas religiosas. Ele vai falar do hinduísmo e do budismo. Depois ele passa para o Egito, falando das escolas de sacerdotes e de iniciados. Depois ele vai para a Grécia. Depois da Grécia, ele vai passar, se eu não me engano, para estudar o cristianismo. Então vejam, ele vai fazendo esse caminho, apontando para nós todos os locais onde traços dessa sabedoria transcendente se manifestam, onde traços dessa sabedoria espiritual estão presentes. E é isso que a gente vai começar a ver agora. Tá certo? Olha só. Quando Denis vai fazer a primeira síntese dele a respeito do pensamento espiritual na Terra, ele aponta para nós que talvez os primeiros textos, estou aqui mexendo no celular para acompanhar também o chat com vocês, os primeiros textos que surgem e que possuem essa sabedoria transcendente é o que ele vai identificar como sendo os textos dos Vedas, que são coletâneas de artigos de profunda espiritualidade que foram registrados na Índia em torno de 2.200 anos atrás. Ou melhor, 2.200 anos antes de Cristo. Então nós estaríamos aí há 4.000 anos. A questão é que esses textos, eles provavelmente são mais antigos do que a datação que a ciência lhes confere. Por quê? Porque são textos de tradição oral, ou seja, os iniciados, os religiosos, estudam e gravam o texto a partir da transmissão da fala. E apenas há algo em torno de 4.000, 4.200 anos, essa tradição que já era falada por muito tempo toma forma concreta e vai para o papel. Então, o conjunto de textos dos Vedas provavelmente é a base do pensamento espiritual do mundo como a gente conhece, né? É ali que está sediada a parte mais substancial, a parte mais profunda do pensamento espiritual no surgimento da humanidade. A gente não costuma falar muito disso, e quando a gente ouve falar dessas tradições misturadas um pouco com cultura pop, autoajuda, esse tipo de movimento. Mas as tradições hinduístas genuinamente ligadas aos Vedas são muito profundas e muito bonitas. O Denis vai falar um pouco para nós sobre isso. E aí ele vai apontar, por exemplo, alguns traços, alguns destaques que já aparecem lá na tradição hindu há 5, 6 mil anos atrás e que a gente vai reconhecer hoje através dos ensinos espíritas como verdades. Por exemplo, há uma série de prescrições de sacrifícios, de oferendas. E quando eu falo sacrifício, eu não estou me referindo aqui necessariamente a sacrifício de animal, né? É claro que algumas parcelas de algumas escolas religiosas vai fazer o uso de sacrifícios animais como parte do ritual. Eu não gostaria de discutir isso agora, a gente pode guardar para a sessão de perguntas e respostas, né? Alguns módulos para frente. No entanto, quando a gente está falando de sacrifício, a gente pode entender que como ofertas de flores, perfumes, incensos em altares domésticos, isso nós podemos entender como sacrifício. E o Denis identifica para nós que o objetivo do sacrifício lá na cultura hindu antiga era oferecer algum tipo de reconhecimento aos antepassados e aos espíritos familiares. Ou seja, só é possível você ofertar
algum tipo de benefício para os espíritos se você acredita que existem espíritos. Vocês concordam? Portanto, essa é a primeira vez na história escrita da humanidade que a gente tem algumas referências a respeito da comunicação e da presença dos espíritos juntos de nós. No livro que vocês devem ler, de maneira nenhuma o meu estudo substitui a leitura da obra de Denis. O Denis vai recortar vários trechos de obras do seu tempo que tratam do assunto. Eu, no fim desse estudo, vou indicar alguns livros para vocês. Mas, para uma leitura mais profunda, vale a pena pegar o Depois da Morte e destrinchar o que o Denis mesmo está falando. Vocês vão se encantar. Além da ideia da comunicabilidade com os espíritos, aparece nos Vedas a noção de uma figura divina única, ou, pelo menos, uma figura divina maior. O que nos leva a entender que essa também é a raiz do pensamento monoteísta. Agora, o que é curioso é que quando a gente observa as tradições orientais, sobretudo o hinduísmo ou o budismo, na sua acepção tibetana, que é marcadamente Vajrayana, uma escola específica de budismo, a gente vê várias imagens de várias deidades, de vários seres, e a gente pensa assim, mas como que essa tradição ela é monoteísta se tem tantas entidades sendo representadas, né? E aí o Denis esclarece para nós, na verdade, essas entidades são chamadas devas na cultura hindu. São como emissários de Deus que cumprem as missões e as ordens dessa força cósmica maior, que é uma entidade única. E aí, o que é mais curioso não é a gente ver o Denis retomando essa definição e apresentando esse termo tão estranho para a nossa reflexão diária, a figura dos devas. E a gente vê que André Luiz também se baseia nisso. E aí vejam, eu vou ler aqui e vocês acompanhem comigo, não um trecho de Denis agora, mas um trecho do livro Evolução entre Dois Mundos, ou melhor, A Evolução em Dois Mundos, do espírito André Luiz. Lá, na primeira parte do livro, no capítulo 1 ainda, tem um subitem chamado Fluido Cósmico, e aí um tópico, Cocriação em Plano Menor. E André Luiz inicia o tópico dizendo assim: nessa substância original, ele está fazendo uma referência ao fluido cósmico universal, ao influxo do próprio Senhor Supremo, portanto Deus, as inteligências divinas a ele agregadas, em processo de comunhão indescritível, os grandes devas da teologia hindu, ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, extraindo deste hálito espiritual os celeiros de energia com que constroem os sistemas da imensidade em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Vê, o Denis está apontando para nós, do ponto de vista cultural, a existência desses devas. E o André Luiz explica para nós, dentro da lógica espírita, que esses são, de fato, os cristos planetários, os seres maduros, espíritos puros que cooperam com Deus na construção dos universos. São arquitetos universais. Então, quando a gente vê lá nas paredes dos templos ou nas imagens diversas figuras, não significa que essas figuras são deuses em si ou que são deuses todo-poderosos. São facetas ou são expressões, comportamentos de seres que cooperam com Deus. E aí a gente vê como que isso pode se aproximar bastante da compreensão que a gente tem no Espiritismo. É claro que quando você vai pela primeira vez a um templo como esse, quando você observa determinadas figuras, ela pode chocar um pouco a nossa percepção habitual, porque a gente não pode negar que a gente está acostumado à arte sacra de caráter cristão. Então, quando a gente entra numa casa, numa igreja, e observa um anjo, ou mesmo a figura de São Jorge, por exemplo,
até mesmo Jesus crucificado, algumas representações são muito dramáticas, né? Muito sofridas, sangue, a aparência de muita dor. Isso para nós é naturalizado. Agora, quando a gente observa uma figura que tem várias cabeças, várias mãos, às vezes tem cabeça de animal, outras vezes tem fogo ao seu redor, como se fosse um fogo apocalíptico, isso causa um incômodo na gente, né? Mas é uma questão cultural, de onde advém o incômodo, né? Da cultura. O Denis está tentando olhar atrás da cultura. Então, após destacar para nós a figura dos devas, a figura desses espíritos que cooperam, ele vai fazer um apontamento muito interessante a respeito de Krishna, né? Que foi, para os indianos, um avatar, uma manifestação de Deus absoluto. E qual é a função do Krishna, né? Reformar a tradição hindu que, à medida que o tempo passava, foi se perdendo através da gestão dos brahmanes, ou seja, dos sacerdotes responsáveis por preservar a religião. Aqui a gente tem um problema que é muito caro para o pensamento do Denis. Muito caro. Na semana passada eu citei para vocês uma obra chamada Um Olhar sobre o Tempo Presente. Um livro novo que foi publicado pelo Centro Espírita Leon Denis, do Rio. Nessa obra, Denis faz algumas considerações sobre como ele enxergava o tempo presente em que vivia. E mais especificamente, ele vai fazer considerações sobre como ele enxergava os desafios do espiritismo naquele contexto. E os mesmos desafios que o Denis via naquele contexto são os desafios que ele está apontando aqui para nós que existiam lá no início da cultura religiosa hindu. São os mesmos desafios que nós vamos ver o Hermínio Miranda apontar para nós a partir de uma pesquisa exaustiva que ele fez sobre o surgimento do cristianismo, na obra Cristianismo, a Mensagem Esquecida. Então vejam, há um ponto que se repete sucessivamente na história religiosa da humanidade, que é a perversão dos valores principais do contato com o mundo invisível. E aí Denis vai dizer que na Índia, quando esses valores começam a se perverter, vem até o mundo Krishna. E a função de Krishna seria retomar os ensinamentos que haviam se perdido e ensinar outras coisas que as pessoas ainda não teriam condição de aprender até que ele tivesse vindo, ou não teriam clareza sobre isso. Toda a trajetória de Krishna, toda ela, é muito semelhante, arquetipicamente, à trajetória de Jesus. De certa maneira, é muito semelhante à trajetória de todo herói, né? De todo grande espírito, de todo espírito puro que vem à Terra. E Leon Denis guarda muita amorosidade por esse ser, por Krishna. E há várias referências a esse espírito no correr das diversas obras de Denis. Culminando com uma referência, que eu não vou dizer qual é, vocês podem ler se quiserem, que está no livro Gênio Céltico e o Mundo Invisível, quando ele explica um pouco sobre a trajetória espiritual de Krishna. Para nós, nesse momento, nos interessa perceber que, segundo Denis, tal como vai acontecer alguns milênios depois com o judaísmo e Jesus, aconteceu na Índia com o hinduísmo e Krishna. E o que Krishna ensinava? Bem, ele ensinava que era indispensável que nós avançássemos em sabedoria e em ações para alcançar a iluminação. Então era como se a gente precisasse juntar duas facetas, desenvolver duas asas, como Emmanuel vai dizer depois, sabedoria e afetividade ou amor. Era preciso que a gente desenvolvesse conhecimento, segundo Krishna, e uma conduta reta, capaz de abrir para nós as portas da iluminação. Isso é totalmente de acordo com o pensamento espírita, não é, meus amigos? É exatamente o que o Espiritismo vai apresentar para nós. Além disso,
ele vai começar a apontar, né? É a primeira vez que a gente tem registros escritos para a existência das reencarnações sucessivas. E mais, essas reencarnações, elas estão na base da construção da nossa rotina existencial presente. Ou seja, tudo aquilo que a gente viveu no passado construiu o nosso presente, e tudo aquilo que a gente faz nesse presente vai construir o nosso futuro. Portanto, o pensamento básico da teologia hindu a partir de Krishna e dos seus pensamentos, apresenta para nós Denis, vai girar em torno da lei de ação e reação. Portanto, o indivíduo vive várias vidas para adquirir conhecimento e, a partir do conhecimento, se libertar das prisões e das algemas da existência corpórea sofrida, angustiada, dura. Esse é o coração do pensamento de Denis a respeito do hinduísmo. Nós podemos acompanhar que vários aspectos dessa ciência secreta, dessa doutrina secreta, dessa verdade espiritual estão presentes, não é? Mas aí vejam, mais uma vez, Denis aponta para o processo de secularização disso tudo. Ou seja, diante de uma sabedoria profunda, aqueles que foram transformados em sacerdotes e responsabilizados por manter acesa a chama da verdade, perderam-se. Perderam-se em meio a cipoais de desejo, até de boa vontade, né? A gente às vezes acha que as pessoas que pervertem a religião, elas são pessoas mas às vezes são pessoas bem intencionadas, no entanto pervertidas, né? Desatentas, confusas, e acreditam que para cooperar com o plano divino seja necessário reinventar a roda, fazer coisas fantásticas, né? E o Denis aponta então para o surgimento das castas como uma manifestação disso. Aponta então para o extremo rigor social que vai se desenvolver na Índia. Mas ele também aponta para algo positivo. Vê como é que a história espiritual do planeta é cíclica. Aproximadamente 500 ou 600 anos antes de Jesus, nasce na Índia outro grande espírito, Siddhartha Gautama, ou o Buda, né? E aí a tradição budista vai compreender que a origem de todo o nosso sofrimento é o desejo. O desejo causa o mal, causa a morte, causa a reencarnação. Na medida que o indivíduo se apega ou deseja coisas excessivamente, o indivíduo se torna presa da roda da vida. Ele começa a ter ciclos e mais ciclos e mais ciclos e mais ciclos de existência, até que ele se desvincule do desejo, se desvincule do apego. E aí quando a gente observa a teologia budista, há um aspecto interessante. Se vocês digitarem na internet Roda da Vida, budismo, vocês vão encontrar uma imagem, que é uma roda mesmo, uma esfera, com várias estruturas concêntricas, e dentro de cada estrutura há uma imagem, um desenho. É uma forma muito antiga encontrada pela tradição budista de transmitir seus ensinamentos. Na roda central existem 3 animais que é como se estivessem apontados uns para os outros, ou como se tentassem se morder ou mordiscar uns aos outros. Uma cobra, um porco, um javali e um pássaro. Segundo a estrutura de pensamento budista, nessa roda estão representados os 3 principais venenos da mente: a ignorância, o desejo ou apego e a raiva. A partir da fusão desses elementos, ou da forma como eles se organizam,
a gente veria nascer em nós, além deles próprios, orgulho e inveja. Portanto, a partir da ignorância e do apego, a gente estaria diante do que a tradição budista chama dos 5 venenos da mente. E aí toda a jornada de emancipação da consciência para o budismo estaria baseada na capacidade do sujeito encontrar antídotos para essas práticas. Antídotos para esses venenos, para esses estados de mentes em perturbação. Uma coisa diferente que vai surgir no budismo é que todo ser vivo se torna objeto possível e passível de se iluminar. Não só o ser humano, todos os animais, todas as plantas. Se você ouve o ensinamento de um lama, de um mestre reconhecido no budismo, ele vai dizer para você, olha, todas as coisas possuem a natureza de Buda. Tudo é Buda. Só que nós não percebemos a natureza de Buda. O que ocorre é que a gente costuma achar que Buda é aquele gordinho, né, sentado, todo bonachão e tal. Buda é um título, assim como Cristo é um título, né? O Buda primordial, ou Buda principal, Buda histórico, é melhor eu dizer Buda histórico, porque se tiver alguém que estuda budismo ouvindo a gente, vai entender a expressão Buda primordial de outra maneira. Há uma especificidade teológica sobre isso. Mas o Buda histórico, Siddhartha Gautama, esse é o indivíduo. E ele se torna iluminado, portanto se torna Buda, né? Jesus é o homem, ele é o Cristo, é reconhecido como Cristo. Então, o Buda não é o gordinho, o Buda não é aquele que a gente, quando viaja, né, tem gente que vai e passa a mão nele achando que vai trazer sorte. Não, nada disso. Buda foi um príncipe que abriu mão de todo o seu reino porque queria encontrar a origem do sofrimento e o modo de fazer cessar o sofrimento. Então ele vive primeiro uma vida ascética, muito áspera, muito dura. Já tinha vivido uma vida real de muitos prazeres, tinha vários palácios, várias princesas. E aí então descobre o caminho do meio, que seria o caminho de domínio desses impulsos e de transformação dos venenos em virtude. É uma escola religiosa muito vigorosa e muito rica. Denis vai dizer que o budismo é uma das mais elevadas escolas de espiritualidade que o mundo já viu, né? Agora, tanto no budismo quanto no hinduísmo, deixa eu olhar aqui o que vocês estão falando. Tá. Tanto no budismo como no hinduísmo, é claro que existe uma imensa quantidade de símbolos, de rituais, de cerimônias e de coisas que aos nossos olhos parecem sem sentido. Vocês concordam? A gente observa aquilo tudo e fala, mas não faz o menor sentido. Roupa, sino, cor. O fato de não fazer sentido para nós não significa, primeiro, que não faça sentido para as pessoas que praticam dessa forma. E esse é um princípio muito válido que a gente tem que sempre levar para a vida, né? Que é o respeito absoluto pela forma com que as outras pessoas praticam espiritualidade, né? Agora, não significa de que porque usa-se esses símbolos, que esse seja o fim da religião. Isso vai aparecer muito claro também quando Denis vai falar do Egito daqui a pouco, né? E nós vamos tocar no assunto. O símbolo ele serve para comunicar de maneira alegórica à multidão algo que não é facilmente compreensível. Vou dar um exemplo para vocês. Quando os portugueses vêm para o Brasil e começam o processo de catequização dos índios, surge um problema. Para os índios, não fazia o menor sentido o ensinamento cristão. Eles não esperavam um Messias, eles não aguardavam um Salvador,
Na verdade, os índios não tinham nem noção de que estavam em pecado. Eles não sabiam o que era pecado. Pensem, a América, quando é descoberta, isso vai acontecer em 1492, mais ou menos, né? Algumas teorias vão dizer que os vikings já tinham vindo à América, e de fato podem ter vindo mesmo. No entanto, o princípio de colonização americana é a partir de 1492. Quando isso acontece, nós já temos pelo menos 1.500 anos quase de história cristã no Ocidente. Os índios nunca tinham ouvido falar de Jesus. Não sabem quem é. Como é que os padres iam ensinar tudo aquilo da vida de Jesus para um povo ao qual nem a língua era dado compreender? Tinha que se resolver, né? O que as missões jesuíticas tentam fazer então, e fazem? Começam a ensinar os índios através de teatros, cantorias, recitação de poemas e coisas assim. Então os índios adoravam fazer festa, dançar, se vestir dos santos, encenavam aquilo, mas não tinham a menor compreensão do que significava. Quem entendia o significado eram os padres, né? Eram os católicos que já estavam aqui no Novo Mundo. Da mesma forma, quando a gente observa essas religiões orientais que são muito ritualizadas, ou mesmo a Igreja Católica, né, como a gente conhece, e ela é muito ritualizada, a gente tende a pensar assim, poxa vida, não precisava disso, esse ensinamento ele é muito mais simples do que está sendo mostrado. Para que todo esse formalismo, para que esse excesso? Olha, para chamar a atenção das pessoas, né? Para que as pessoas se sintam atraídas. Mas o ensinamento profundo não depende de forma, não depende de roupa, não depende de nada disso. Nada disso. É muito interessante a gente pensar que a sua maneira, todas as tradições religiosas passam um pouco por isso, inclusive o espiritismo, né? Quando a gente hoje vê crescer cada vez mais movimentos espíritas de massa, querendo se converter todo o mundo com a realização de grandiosos eventos e tal, o maior e melhor evento com os melhores palestrantes do mundo não são semelhantes à rotina da casa espírita. Se você trabalha numa casa espírita e está participando do nosso estudo, você vai reconhecer o que eu estou dizendo quando, por exemplo, surge algum desafio dentro de uma reunião mediúnica, ou então vocês acompanham um caso obsessivo mais grave que precisa ser visto de perto para promover a libertação do indivíduo que sofre. Ocorre também de surgir alguma oportunidade de auxílio na obra assistencial da casa ou na evangelização da criança e do jovem, né? Tudo isso é muito mais profundo do que a gente estar num estudo como esse que nós estamos fazendo. O estudo serve de repositório de sabedoria, mas a prática ela é completamente diferente de tudo que a gente está falando. A prática é construída pela experiência. Então, por mais que a gente às vezes não goste muito de olhar para isso, não goste muito de perceber assim, por mais que algumas pessoas se sintam ofendidas pessoalmente quando às vezes a gente trata desse assunto, assim como os hindus e os budistas criaram distrações para si mesmo, a Igreja Católica depois faz a mesma coisa. Nós espíritas temos que estar atentos às distrações que podemos criar para nós. E quando eu digo distrações, realmente são coisas que nos tiram da razoabilidade, né? Repetimos momentos passionais de outras crenças, quase carismáticos. Enfim, montamos grandes estruturas que não dizem nada. Não tocam no ponto. Entende? Essa é a crítica que o Denis vai fazer a essas estruturas religiosas. Agora, assim como elas,
a gente percebe que o espiritismo não deixa de ser tão vigoroso e tão importante, porque algumas pessoas resolvem fazê-lo à moda da casa, né? Denis vai identificar na Índia reencarnação, princípio de evolução, princípio de causa e efeito, a presença de espíritos superiores que reencarnam para nos conduzir. Tudo isso está no pacote. No entanto, ele vai apontar para os descaminhos que surgem a partir daí. Tudo bem? Além disso, ele vai falar para nós, além da Índia na verdade, do hinduísmo e do budismo, ele vai abrir para nós também um pouco do cenário do Egito. E no cenário do Egito, ele vai usar muitas citações de livros que estudam o tema. Eu não vou me ligar a repetir as citações que Denis faz. Como eu indiquei anteriormente, eu sugiro que vocês leiam na obra mesmo. O capítulo é bem curto, vocês vão ler ele em 9 minutos, talvez 10 minutinhos de leitura. Não é mais do que isso. Quando ele vai falar do Egito, ele apresenta para nós, mais uma vez, o símbolo, e aqui no caso a escrita, os hieróglifos egípcios, como um repositório no qual se escondia a sabedoria. E se escondia por quê? Porque para o processo de emancipação espiritual, de acordo com a tradição egípcia, o acesso à sabedoria era restrito aos iniciados. Não era algo que você partilhava com qualquer indivíduo. Inclusive, ao longo do processo de iniciação, se alguém driblasse ou tentasse subverter a estrutura de iniciação, eram condenados à morte, né? Se alguém falasse fora dos recantos do templo aquelas verdades que foram aprendidas sobre iniciação, eram mortos, exilados, iam para o ostracismo social. Então, havia uma profunda preocupação em que aquela tradição espiritual mais essencial fosse preservada. Mas os símbolos, eles dariam notícia da vida espiritual, dariam notícia das coisas da alma. Entretanto, só compreenderiam em profundidade o que eles significavam aqueles que fossem verdadeiramente iniciados. Assim, o Denis aponta para nós que vai haver, também na tradição egípcia, a crença na reencarnação, a crença no processo evolutivo, né? A noção de progressão, e isso é muito claro, né? O indivíduo progride, o indivíduo se desenvolve, mas o egípcio, ou seja, o praticante espiritual egípcio, ele está profundamente arraigado nas escolas de mistério, nos sacerdotes e nas iniciações. Hoje em dia a gente não vê falar mais de iniciação, né? Pelo menos não nas escolas que estudam o espiritismo como a gente conhece. Mas existem correntes esotéricas, espiritualistas, que ainda hoje realizam iniciações. Inclusive o budismo tibetano, como eu citei para vocês, Vajrayana, ele é baseado na prática de iniciações. Ou seja, o candidato assume a postura de um aluno que quer se desenvolver espiritualmente. E ao fazer isso, ele recebe de um mestre, de uma hierarquia, de alguém superior a ele, as chaves para entender a realidade espiritual. Isso vai levar a fenômenos tidos quase como sobre-humanos, né? Denis vai apontar para nós que, tanto no Oriente, Índia, como no Egito, os sacerdotes e os iniciados tinham um profundo conhecimento do magnetismo. Possuíam técnicas capazes de desenvolver dupla vista e outras percepções que a gente chamaria de magia, né? Que, na verdade, segundo o Espiritismo,
Kardec vai fazer uma explicação exaustiva do tema no capítulo 14 da Gênese, quando fala dos fluidos. O que esses seres possuíam era a capacidade de mobilizar a energia natural que existe em torno de nós, né? O fluido cósmico universal. Só que lá no Egito não havia essa clareza. Então os indivíduos que se transformavam em sacerdotes, que eram iniciados, aprendiam a controlar o que eles chamavam de artes mágicas. Mas que, no fundo, eram unicamente potências da alma humana que permaneciam latentes. As pessoas entravam para as escolas de mistério com o objetivo de aprender esses fenômenos. E aprendiam. É interessante a gente pensar que quando você vai a uma casa espírita hoje e após a palestra adentra a câmara de passe para receber a imposição das mãos, isso que hoje é acessível a nós de maneira muito simples, era parte dos mistérios ensinados em templos iniciáticos há 5.000 anos atrás, há 8.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás. Percebe? O Espiritismo ele descomplica esses fenômenos. Ele tira os fenômenos da prisão do formalismo e apresenta a raiz do pensamento. Enquanto religião, a gente conversou um pouco sobre isso na semana passada. Enquanto religião, se algum pesquisador da religião vai tentar se apropriar dos símbolos espíritas, dos ritos espíritas, e ele encontra uma casa espírita séria, ele tem muita dificuldade de encontrar rito, símbolo, tudo isso. Porque o espiritismo não depende dessas coisas. Por isso ele é pouco atrativo a alguém que não seja mais racionalizado. Né? Quando a gente vê outras escolas religiosas que promovem cultos de milagre e de fé, essas reuniões ficam cheias, porque elas dizem respeito diretamente à vida material, objetiva, concreta. Né? O sujeito sofre, isso é universal. Por sofrer, ele precisa de cura. E como ele não sabe onde encontrar a cura, ele vai buscar a intervenção divina. O Espiritismo não vai prometer isso. O Espiritismo não vai prometer cura para ninguém. Nós não temos essa possibilidade. Então a gente pode dizer que o Espiritismo ele chega muito melhor no coração das pessoas diante de crises de dores crônicas, não agudas. E isso é importante a gente perceber, porque no afã de promover uma conversão do mundo, a gente trata de vários assuntos que não são espiritismo, são outras coisas. A gente traz um montão de assuntos estranhos para o espiritismo e cumpre um desserviço para a doutrina. No fim de semana que passou agora, eu estive em Matão, no interior de São Paulo, participando de um evento muito bacana. E eu tive a oportunidade de estar algumas vezes com Raul Teixeira, que é um espírito muito bacana, muito bom. Né? Ele sofreu o AVC em 2011 e teve de recomeçar do zero, aprender a falar, escrever, tudo isso. E, no entanto, estava lá, falando com dificuldades, mas conversando com as pessoas, se expressando com clareza, né? Não consegui fazer longas falas, mas a sua presença falava com ele de boca fechada. Incrível. Em um determinado momento, Raul, fazendo a síntese de uma roda de conversa, diz assim: às vezes eu percebo que os espíritas têm vergonha de falar do espiritismo. Porque a gente acha que para converter as pessoas a gente tem que falar de tudo. E aí surgem os temas mais bizarros, né?
os temas mais esdrúxulos, tal coisa na opinião espírita, tal outra na opinião espírita. Para muitas coisas da vida cotidiana, o espiritismo não tem opinião, meus amigos, porque não é objeto de estudo dele. O espiritismo vai tratar da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, coisas do mundo corporal não são atributos, não é da alçada do espiritismo. E na medida que a gente traz tudo isso para dentro, a gente se comporta um pouco como essas religiões que o Denis está apontando para nós, que precisam ou que precisaram ser revistas. Porque o mote de todo o pensamento do Denis nessa primeira parte do livro, e vocês vão ver que ele vai falar isso inclusive quando for apresentar para nós o raciocínio lá do período cristão, né? Como que ele interpreta o cristianismo. Todas as religiões passaram por um movimento de perverter a sabedoria divina para alcançar interesses pessoais. A forma como as religiões se secularizaram. Pode ser através de ritual, pode ser através de idolatria, pode ser através de cultos estranhos, pode ser uma série de coisas. Mas o que nos deve manter atento é o fato de que não é simples praticar a espiritualidade se a gente não deseja romper com esses comportamentos embrutecidos que nos mantêm presos ao mundo. Né? O que a gente possui, o que a gente tem aqui até agora no estudo de comum na Índia e no Egito? Um horizonte que se alarga em relação ao espírito, a descoberta de faculdades mentais e psíquicas acima das medianas, passíveis de serem desenvolvidas, de serem alcançadas. No entanto, para que isso aconteça, o indivíduo precisa educar-se e praticar com seriedade os ensinos espirituais. Não tem jeito. Não há progresso. Eu me lembro de Jesus no Evangelho de João, lá no capítulo 6, nos versículos 59 e 60. O evangelista diz assim: e Jesus ensinava essas coisas em sinagogas, na cidade de Cafarnaum e em outros lugares. E as pessoas ouviam Jesus ensinar e diziam assim: quão duro é este discurso! Quem o pode ouvir? Esse é o grande divisor de águas na prática espiritual para todos nós. Todo discurso espiritual legítimo é duro, porque ele coloca o sujeito face a face com as concessões que ele faz para os instintos animais embrutecidos. Então todo impulso espiritual genuíno vai pedir da gente mudança, sair do estado de conforto, vai pedir da gente a quebra de algumas naturalizações, vai pedir da gente a ressignificação de comportamentos. Isso não é bom, né? Isso incomoda, isso causa mal-estar, isso causa medo. Mas é um sinal de que há progresso quando a gente começa a depurar a mente, a depurar o coração e mais a sentir-se em paz com isso, a sentir-se sereno com isso. Dona Ivone do Amaral Pereira possui um capítulo na obra A Luz do Consolador que eu indico a vocês e trata bem o texto dessas deturpações que nós estamos falando. O capítulo se chama A Grande Doutrina dos Fortes. E nesse item ela vai tratar de como o Espiritismo exige do seu praticante uma entrega total e uma fidelidade muito acima da média. Muito acima da média. Porque os ensinos espíritas só fazem sentido se a gente os utilizar em pacote completo. Um ensinamento sozinho não faz diferença. Vocês já pararam para pensar
que quando Kardec escreve o Livro dos Espíritos, ele podia ter começado a obra por qualquer tema, né? Qualquer tema que fosse agradável, qualquer tema que fosse sedutor, ou que se envolvesse com as necessidades das pessoas do seu tempo. Ele podia ter começado a escrever, por exemplo, pelo livro terceiro das leis morais, porque as pessoas têm muita curiosidade sobre isso, né? Sobre o modo de se comportar. Mas talvez não seria ainda o mais chamativo. Talvez ele pudesse começar pelo livro segundo, que é do mundo espírita, o mundo dos espíritos, falando sobre a comunicação com o mundo invisível, sobre essa infinidade de seres que estão à nossa volta. Isso chamaria a atenção das pessoas. Talvez ainda ele pudesse começar pelo livro quarto, né? Das penas e gozos futuros, que falaria da vida dos espíritos fora da matéria. E então mataria a saciedade, né? Mataria a curiosidade dos neófitos em relação ao destino da alma, ao destino do seu parente que faleceu. Tudo isso seria muito mais envolvente do que ele começar o livro com causas primárias. E mais, a primeira pergunta do livro é sobre Deus. Nem todas as pessoas, na verdade, a boa parte das pessoas que estavam procurando o Espiritismo não estavam procurando Deus naquele momento. Tanto é assim que, num primeiro instante, o Espiritismo não é enxergado, não é visto como uma religião, ele é visto como uma filosofia complementar à religião, uma filosofia de consequências religiosas. Então o judeu continua praticante do judaísmo e espírita. O católico continua católico e espírita. Depois é que essas coisas vão se separando. Mas quando ele pergunta que é Deus, Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, uma leitura apressada diz assim, mas por que começar com essa questão? Tanta coisa envolvente, tanta coisa que seria importante a gente saber, ele começa com essa. Agora, se você não entender o que é Deus, nada do Espiritismo vai fazer sentido depois. Então não dá pra você abrir mão disso. Não dá pra você querer só uma parte da sabedoria espírita, sabe? Não dá pra você se apegar à mediunidade como algo importante, mas a ser favorável, por exemplo, à pena de morte, pensando que isso não faz diferença. O remédio, se você tomar ele errado, não faz o efeito. E o Denis está tentando mostrar para nós que ao longo da história a gente podia ter desenvolvido várias e várias vezes um entendimento mais amplo da verdade espiritual, mas nós a pervertemos. E hoje eu ouvi uma entrevista do Hermínio Miranda que está disponível no YouTube. Mentira, eu li uma entrevista dele que está disponível na internet também, mas não é no YouTube. E ele falava que se a gente, por acaso, estragar o Espiritismo, Deus manda de novo. E é verdade. Toda a história humana é uma sucessão de renovações da verdade espiritual quando nós as pervertemos, né? Eu estou com algumas perguntas aqui, que eu estou vendo no celular agora, que eu acho que dá para responder. O Fernando está me perguntando se o Egito, em sua doutrina, é muito semelhante ao budismo, onde a matéria é o empecilho para evoluir. Depende, Fernando, da tradição. No budismo tibetano, a matéria não é empecilho, não, né? E no Egito, a matéria ela vai ser um empecilho até que o indivíduo alcance a iniciação. Depois que o indivíduo alcança a compreensão da realidade e ele se torna apto a reconhecer a sua própria natureza, a matéria não oferece mais empecilho para ele, né? Isso é muito semelhante ao que se dá no Espiritismo. No Espiritismo, a matéria não é oposição ao Espírito. Não pode pensar isso não, tá? A matéria não é um adversário do Espírito, não. A matéria é o elo que prende o Espírito. Mas quem produz a matéria, quem dá forma e sentido a ela, é o Espírito. Então, um espírito embrutecido,
ele vai ver a matéria como prisão, como vício, como atrito. Um espírito puro vê a matéria como ferramenta. É a mente que vai conduzir a delimitação do sentido concreto das coisas. Tudo bem? Basicamente, gente, esse é o pensamento dos 2 capítulos do Denis que eu queria trazer para nós. Agora, na semana passada, eu indiquei livros, muitos assim, na medida que o texto ia surgindo, né, que a gente ia conversando. Hoje, eu queria citar no final alguns textos e alguns livros para vocês que quisessem estudar mais profundamente a obra dessas tradições espirituais pudessem encontrar referências. Aí eu vou citar no final, vou tentar no final de cada estudo citar uma pequena bibliografia. Eu me lembro que algumas vezes a gente acaba a palestra e as pessoas perguntam, mas o que você lê para fazer os estudos? De onde você tira essas informações e tal? A gente tem que ler de tudo, né? O nosso vínculo, o trilho que conduz o trem se chama Allan Kardec. A locomotiva é o Cristo, mas os vagões vão carregados de muita tradição espiritual, né? Então, se você quiser saber mais sobre o hinduísmo, sobre a Índia, eu indico para você 2 livros. O primeiro livro se chama Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita, ou A Canção do Senhor, é um texto curto, fácil de ler, lindíssimo, 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 lindíssimo. Você encontra ele disponível em PDF na internet, é só você digitar aí no seu computador e você vai encontrar o Bhagavad Gita. O segundo, ele é um pouco mais raro, talvez seja um hinduísmo mais na sua feição contemporânea, mas não deixa de ser uma preciosidade. Se chama Autobiografia de um Yogi, Paramahansa Yogananda. Muita coisa é explicada ali, sobretudo a ideia da unidade divina, a ideia do monoteísmo, da reencarnação, inclusive a comunicação com o mundo dos espíritos está presente ali. No final do livro, ele faz uma descrição de uma colônia espiritual onde vive determinado grupo de espíritos. Não tem nada a ver com o espiritismo, né? Assim, não tem nada a ver com a religião espírita, com a filosofia espírita, mas o pensamento está lá. Se você quer saber mais sobre o budismo, eu indico para você também 2 livros. O primeiro se chama Os Portões da Prática Budista. O autor é um mestre tibetano que viveu no Brasil, chamado Shagdu Rinpoche, ou Shagdu Tulku Rinpoche, tanto faz. Esse livro é um livro muito introdutório à prática budista. Indico a você também um outro livro, esse mais introdutório ainda, chamado As 4 Nobres Verdades e o Caminho da Libertação do Sofrimento. Também é um livro fininho, fácil de ler, acho que encontra na internet em PDF. O autor dele se chama Trungpa Rinpoche. Uma obra fantástica. Muito simples, fácil apreensão e grande aproveitamento. Além deles, é claro, eu indico que se você tiver tempo e oportunidade, assista a algumas falas, respostas ou conferências da Monja Coen na internet. Ela tem muita lucidez. Ela é de outra tradição, não é dessa que eu indiquei os 2 primeiros livros. Mas ela fala muito bem sobre os princípios do budismo. Aí, se você quiser saber sobre Egito e sobre o desenvolvimento da religião egípcia e também de como há uma escalada nessa lógica religiosa entre Oriente e Ocidente, eu tenho que confessar para vocês que não é minha especialidade, eu não tenho nem muito interesse nessa faixa, nessa fatia da história da cultura que é o Egito. Eu não tenho muito. Mas eu indico ainda para vocês 2 obras espíritas que tratam do tema e que são muito boas, me parecem muito boas. A primeira são Os Arquivos Psíquicos do Egito, do Hermínio Miranda. E a segunda, essa é uma leitura mais densa, um pouco mais difícil, mas ela vai falar bem do desenvolvimento da mentalidade do indivíduo, sabe? Ela vai falar bem de como a gente, enquanto povo, se desenvolve espiritualmente, que é O Espírito e o Tempo, do Herculano Pires. Todas elas também muito fácil você encontrar. A partir daí, vocês vão conseguir aperfeiçoar bem mais a visão de vocês sobre essas 2
escolas religiosas. Tudo bem? Vejam só, quem quiser mandar e-mail para mim, para a gente fazer as perguntas, eu sugiro a você, Fernando, que entre em contato por e-mail e faça as perguntas mais pontuais que você está fazendo, para a gente poder responder em bloco, acho que fica mais fácil. Quando eu acabar a primeira parte do livro, eu inicio a segunda com um encontro só para responder as perguntas que surgirem de vocês. E aí vocês mandem as que vocês tiverem referente aos assuntos, porque o tempo nosso ele acaba ficando meio curtinho, né? O e-mail, para quem quiser me enviar as coisas, vai seguir aqui embaixo, ó. Eu estou escrevendo ele para vocês registrarem, mas vou falar: vinicius.lara@yahoo.com.br. Eu vou responder a todos os e-mails. Talvez eu não responda com a velocidade que você gostaria, mas eu responderei. E assim a gente consegue ir desenvolvendo o nosso estudo. Tá bom? Eu acho que por hoje basta, né? Na semana que vem, eu vou ver para vocês aqui quais são os 2 capítulos que a gente vai ver. Muito provavelmente, né, na semana que vem a gente vai se debruçar sobre Grécia, que é o capítulo 4, e também sobre a Gália, que é o capítulo 5, né? Grécia e Gália. Na medida que eu for meditando sobre os temas e os textos, talvez eu desmembre, a gente faça um encontro sobre um tema só, um capítulo só, eu não sei, mas a princípio nós vamos de 2 em 2. O que ocorre é que o Denis está tentando mostrar que a mesma ideia está repetida em vários lugares. Então eu também não quero ficar muito exaustivamente preso a um ou outro capítulo agora. Eu quero desenvolver com vocês melhor as ideias que o Denis vai desdobrar daqui na segunda parte do livro, que é quando a gente chega na estrutura, na espinha dorsal do pensamento espírita. Tá bom? Então por hoje eu acho que a gente encerra. Um beijo grande no coração de vocês. Que Deus abençoe. Mantenham a mim nas suas preces, por favor. Oremos uns pelos outros para que a gente tenha força de permanecer de pé em tempos desafiadores e que a gente possa se encontrar em breve para mais um estudo. Tá certo? Um beijo grande no coração de vocês e até semana que vem.